Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de tesoura ponta-romba. Para quem já é do APH e já conhece, já trabalhou, já é atuante, sabe o que é isso, né? Para quem não conhece, a gente vai estar explicando o que é uma tesoura ponta-romba, quais são as suas finalidades de uso dela, tá? E aonde a gente vai usar, né? Quando a gente fala de APH, de atendimento pré-hospitalar, a gente vai ter a tesoura ponta-romba. Vou mostrar ela para vocês aqui, o que é uma tesoura ponta-romba. Ela segue mais ou menos o padrão da tesoura normal, certo? A única coisa de ponta-romba que a gente chama é que ela não tem uma ponta cortante, tá? Então ela tem ali, se vocês verem esse detalhe aqui, justamente para a gente entrar dentro da veste do paciente lá e não ter uma ponta para a gente acabar cortando o paciente, enfim, tendo esse tipo de acidente. Então por isso que ela é chamada de ponta-romba, tá? Essa é uma marca das mais simples que a gente encontra no mercado para comprar e é bem mais acessível para todo mundo, né? Claro que dentro de qualquer produto a gente vai encontrar desde os mais simples até os melhores, com certeza subindo custos, né? Então por isso que a gente fala mais dessa simples, que é o que a gente tem no mercado. Se vocês olharem, talvez eu não consiga focar aqui na câmera para vocês, ela é serrilhada, então uma lâmina serrilhada. Por que tem essa lâmina serrilhada, tá? Essa lâmina ela perde menos fio, então ela tem muito menos facilidade de perder fio por ser serrilhada. E o outro lado dela aqui, que é liso, tá? Ela é uma tesoura que ela faz um corte arredondado no tecido, então a gente usa lá para cortar o tecido do paciente, né? Do paciente que tem um trauma ou tem um ferimento que a gente precisa fazer a exposição da vítima, né? Então vou simular no meu macacão aqui. A gente entra com ela rente à pele lá, não tem perigo de realizar corte na pele lá da vítima nossa, né? E a gente vai cortando as vestes do paciente. Claro que sempre a gente preserva com que corte perto de costura. Se o paciente, porventura, depois precisar vir aproveitar e fazer um aproveitamento novamente, né, do material ali dele, da roupa dele, das vestes dele, ele consegue ainda recuperar. Claro que não em todas as situações, mas sempre a gente dá preferencialmente que corte perto de costura, porque a gente consegue depois, né, com o paciente, às vezes quer aproveitar aquele uniforme, enfim, aquela roupa dele, e ele consegue. E a gente tem um outro tipo de modelo também, que continua ainda sendo uma tesoura ponta-romba, que é uma tesoura da Lehrmann, né? Se vocês olharem aqui, a diferença é nítida uma da outra, né? Essa aqui não é dobrável, ela fica desse tamanho mesmo. E a gente vai ter a Lehrmann, né? É uma Raptor, o nome dela, né? A Lehrmann é a marca que ela vai ter, certo? A gente já começa pelas diferenças, citando as diferenças, né, de tesoura. Aqui é uma tesoura compacta, né? Então, para transporte, se a gente pensar em usar uma tesoura normal, convencional, ponta-romba, do que uma Raptor, né? Com certeza a gente vai optar pela Raptor. Claro que tem as diferenças de valores, bem significativas entre elas, né? Eu vou começar a apresentar para vocês a Raptor, tá? Ela é uma tesoura que ela é compacta, tá? Então vocês conseguem ver aqui que ela fica bem pequena, a gente consegue carregar ela no bolso, no coldre ou etc. Se vocês repararem aqui, ela tem um clipe, né? Esse clipe ele pode ser usado, sei lá, no cinto do macacão, no bolso, na cintura, enfim, né? Onde se julgar necessário, certo? Aqui atrás ainda, eu vou mostrar para vocês depois na sequência, a gente tem essa argolinha aqui pequena, onde a gente consegue, né, colocar um chaveiro, enfim, um plug para plugar no cinto de segurança, um mosquetão, ou até mesmo lá o fiel, né, que eu vou estar mostrando para vocês a utilidade dele posterior, tá? E a gente vai começar a falar agora alguns detalhes dessa tesoura em específico, que é a Raptor, né? Começando pelo primeiro, né? O primeiro, vocês conseguem verificar essa pontinha. Vou aproximar aqui para vocês, né? Ela tem uma ponta de metal aqui, ela é composta de aço cirúrgico. Para que serve essa ponta? É um quebra-vidro, né? Então, cheguei na hora do resgate, do atendimento e tudo mais, ela precisa quebrar um vidro, né? Com ela compacta, com essa ponta, eu consigo com facilidade estar quebrando o vidro lá do veículo, enfim, né? Do atendimento que eu for fazer lá, certo? O segundo detalhe dela, se vocês repararem aqui, né, mesmo ainda com ela compacta, eu consigo abrir essa parte aqui, né? Vou aproximar novamente aqui, vocês veem que tem uma lâmina, né? Essa lâmina, ela é usada para cortar cinto de segurança. Então, cheguei no meu paciente que está lá, sei lá, encarcerado no carro, o cinto de segurança está preso, eu não preciso nem abrir a tesoura ainda para mim usar essa parte, né? Eu só abro a parte
dessa lâmina aqui, que é o corta-cinto. Vou lá no cinto do paciente, né? Vamos simular que isso aqui fosse o cinto do paciente lá, certo? Pego lá e puxo ele, ele vai cortar o cinto de segurança do paciente. Então, ainda assim com ela compacta, certo? E ainda assim a gente vai mostrar os outros detalhes dela, beleza? Abrindo ela aqui, né? A gente vai abrir ela, certo? Vocês vão verificar aqui que ela tem dois botões, né? Tem um aqui e outro do outro lado. Para que eles servem? Para a gente justamente deixá-la compacta, né? Então eu aperto os dois e consigo fechar a tesoura lá, né? Normalmente, e deixar ela compacta de volta, certo? Compactei ela na posição normal, beleza? Voltando novamente lá e abrindo para mostrar as outras finalidades para vocês. Ela também é ponta-romba, tá? Na mesma forma da outra lá, então não tem perigo de corte. Por mais que eu introduza lá rente a pele do paciente, ela não tem perigo de corte no paciente, certo? Um outro detalhe que a gente tem ainda dessa Raptor aqui, falando desse modelo, né? Nós temos uma régua aqui, né? Que é milimetricamente calculado e ele vai até 5 centímetros, certo? Então, isso aqui até para um FCC, né? Ferimento corto contuso ou qualquer outro, a gente consegue ter uma régua ali para medir certinho lá o ferimento do paciente, tranquilo? Detalhe dela também, tá? Ela tem um lado que é serrilhado, certo? Esse lado aqui ela é serrilhada, tá? E o outro lado é liso. Então, a mesma finalidade da outra. A gente vai ter um lado serrilhado, outro liso. Por que o serrilhado novamente retornando? Ele perde menos fio e ele faz um corte arredondado, né? Vocês não vão conseguir perceber, talvez vocês consigam perceber que ele é abauladinho aqui, ó, justamente para fazer o corte arredondado nela. Ainda assim, essa tesoura nos oferece, se vocês repararem aqui, ela abre um dentinho ali, né? Faz parte da outra lâmina ali. Para que ele serve, né? Ele abre um dentinho aqui e eu vou mostrar do outro lado para vocês, né? Tem uma cavidade aqui, né? Ele é um chanfro, quase como fosse um chanfrado. Ele serve para a gente cortar anel. Então, cheguei no paciente lá, até trouxe para um modelo para vocês aqui. Cheguei no paciente lá, imaginem que ele tem um anel, né? Vou simular aqui com um chaveiro para vocês, né? Se eu encaixar ele, ó, vou encaixar ele lá, certo? Imaginem que eu encaixei no anel, deixa eu achar uma posição melhor para vocês aqui. Então, ó, encaixei ele no anel, e se eu apertar ela aqui, com facilidade ela vai cortar, né? Viram que cortou, ó. Vou fazer mais um corte nela. Então, ó, ela abre essa orelhinha aqui, né, que vocês conseguem verificar. Eu encaixo o anel lá, né, o adorno do paciente, venho com ela e corto com facilidade. Então, ela serve para isso aqui, né? Corta extremamente com facilidade. Vou fazer um comparativo ainda para vocês dessa outra tesoura, né? Se for um pano grosso, né, uma tesoura normal, convencional, e eu chegar lá e tentar cortar, ela mastiga o pano. Se vocês olharem, ela mastiga o pano e não corta, certo? Eu tenho que ser um material mais fino ou ir muito devagar para mim conseguir cortar. Diferente da Raptor, né? A Raptor, né, eu vou mostrar aqui para vocês, eu consigo cortar com facilidade. Ó, ele corta com facilidade o pano lá, por mais grosso que seja, certo? A outra, se eu pegar novamente, só para a gente fazer um comparativo, ela mastiga e não corta, tá? Então são esses os detalhes da tesoura ponta-romba para quem não conhecia. Isso aqui é muito utilizado na PH, para nós é excelente. Claro que com maior qualidade de tesoura a gente tem um serviço melhor, né? Mais facilidade, né? Em vez de eu ficar mastigando lá, eu chego com uma Raptor ou dentre outras marcas boas e consigo ter uma acessibilidade maior, né? Mais rapidez e agilidade para mim acabar usando lá na hora do atendimento pré-hospitalar. Eu vou fechar ela e vou compactar ela aqui para me mostrar os outros detalhes para vocês dela, tá? Ainda assim, eu comentei com vocês que tem um suportinho para fiel, né? É uma tesoura extremamente cara, né? Quando mais material for de qualidade, com certeza os valores eles vão estar mais elevados, né? Digamos assim. A gente vai ter o fiel, para quem não conhece, né? E ele vem já com uma ponteirinha, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ele é de rosca aqui, tá, gente? Coloquei lá o fiel, certo? Na tesoura. Para que ele serve? Imaginem que eu uso colete no meu atendimento, enfim, tenho o costume de usar colete, ou uso cinturão tático, ou até no bolso mesmo, certo?
Estou no atendimento pré-hospitalar, cortei lá as vestes do paciente, ou a finalidade que eu usei a tesoura, né? Esse fiel ele fica clipado lá na cintura ou no colete, né? Ele tem uma cordinha dentro, certo? Então, na hora que eu cortei, se eu soltar automaticamente, o que vai acontecer? A tesoura ela vai voltar no ponto normal dela lá, né? Então, usei lá, imaginem que eu usei, eu posso largar ela lá, que ela vai voltar no ponto normal dela. Então, isso aqui é muito utilizado para mim acabar não perdendo a tesoura também, né? Às vezes, na hora do atendimento lá, eu acabo largando a tesoura se perde no meio do material. Eu tendo o fiel, eu consigo acompanhar lá e deixar ela sempre junto comigo ali, beleza? Então, essa é o fiel, né? O fiel, para quem não conhecia, é um tirante, né? Um tirante retrátil que eu consigo deixar clipado na minha tesoura lá. Ainda assim, vou desconectar aqui para vocês, só para vocês conhecerem também, certo? Ela vem um coldre, né? A gente chama de coldre, para quem não conhece, é um suporte, né? É um suporte que a gente consegue clipar ele tanto no cinturão tático, quanto lá no colete tático, ou no macacão mesmo, no bolso do macacão, certo? E ele vem para mim guardar a tesoura lá dentro, né? Então eu consigo guardar ela compacta lá dentro, certo? Consigo guardá-la compacta, né? Desta forma aqui. Ou ela tem da segunda opção também. Vou abrir ela de volta para vocês aqui, certo? E eu consigo guardar ela inteiriça também, né? Dentro lá do meu coldre, né? Um coldre polietileno aqui, certo? De plástico rígido. Então eu consigo deixar ela dessa forma. Claro que eu consigo conectar o fiel também, né? De certa forma aqui. E eu deixo os dois clipados lá. Certo? Isso aqui fica no cinturão, o coldre também fica, usei, ele retorna lá e não tem perigo de eu perder essa tesoura. A gente sabe, porque a gente sabe que às vezes na hora do atendimento, da correria, a gente acaba largando o material, ou acaba caindo essa tesoura embaixo de uma outra bolsa e a gente acaba perdendo. Então, são essas as diferenças das tesouras pontas rombas, certo, gente? E é isso. Queria mostrar um pouquinho mais para vocês sobre isso e no posterior a gente vai postando outros reviews aí de materiais de atendimento pré-hospitalar. Abraço!